Bom dia, alunos, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa aula sobre componentes cerâmicos. A norma que nós vamos utilizar é a NBR 15.270 no seu anexo A. Então vamos para o item A1 da norma, objetivo. O objetivo desse anexo é fornecer um método de ensaio para a determinação das características geométricas dos blocos cerâmicos. Ele está dividido em 5 etapas, da letra A até a letra E. A letra A é a medida das faces. A letra B, a espessura dos septos. A letra C, o desvio com relação ao esquadro. A letra D, a planície das faces. E o último, o cálculo da área bruta e da área líquida. Vamos então para o item A2 da norma, a aparelhagem. A aparelhagem especificada na norma se trata de um paquímetro com sensibilidade mínima de 0,05 mm, uma régua metálica, deflectômetro, que nós não temos esse equipamento aqui no laboratório, então nós não vamos mostrar essa parte, um esquadro metálico e uma balança com precisão de 10 gramas que está aí do outro lado. Então vamos para o item A3 da norma, o recebimento e preparação para o acondicionamento dos blocos cerâmicos. Então quando nós recebemos os blocos, o primeiro passo é retirar todas as rebarbas que eles possam ter e identificar cada um dos blocos. Cada bloco constitui um corpo de prova a ser estudado. Quando nós recebemos os corpos de prova, é bem importante que eles estejam íntegros. Diferente desse que a professora está com ele na mão aqui, ó, que ele recebeu um golpe e ele não está inteiro. Esse aqui não vai servir para o nosso estudo de hoje. Vamos então agora para os procedimentos. O item A4 da norma são as generalidades e ele está subdividido em diferentes itens. O item A4.2 refere-se com a determinação das medidas das faces. Os corpos de prova devem ser colocados sobre uma superfície plana e indeformável para a realização das medidas. E as medidas devem ser feitas de acordo com as indicações da norma, das figuras A1 até A3. Quando nós realizamos as medidas desse ensaio no laboratório, nós utilizamos um paquímetro. Quando vocês forem fazer isso no canteiro de obra, lá se utiliza uma régua metálica. Caso haja diferença e seja necessário realizar alguma contraprova, nós fazemos no laboratório com o uso do paquímetro. Então, para um bloco de furos na horizontal, nós colocamos ele nessa posição e a medida L ela é feita nesta posição na metade da altura. Então, é importante a gente determinar qual é a metade da altura para realizar a medida correta, certo? Depois, a medida do comprimento, ela é feita nesta posição, novamente na metade da altura. E a medida da altura é feita na vertical, na metade da largura. Então, terminada essa etapa, nós vamos expressar os resultados. Para o relatório, é importante ter algumas informações, entre elas, a identificação do solicitante, ou seja, quem foi que pediu esse ensaio. No caso de atividade didática, a solicitante é a própria professora. Identificação da amostra e de todos os corpos de prova. Por exemplo, então, nós vamos estar trabalhando com esse tijolo aqui, nós vamos dar um nome para ele é o tijolo A, e o outro similar a esse, por exemplo, seria o tijolo 25B, 25 centímetros, A e B, por exemplo. A data do recebimento da amostra, ou seja, quando que esse material veio para o laboratório, a data do ensaio e as medidas de cada face, expressando ela em decímetros de milímetros. O valor médio de cada uma das medidas, então são feitas várias medidas e nós calculamos o valor médio de cada uma delas. Os valores de referência e as tolerâncias dimensionais.
A referência à norma que seguiu, então esse ensaio foi desenvolvido de acordo com a NBR 15270-2, anexo A, e se ao longo do ensaio ocorreu alguma intercorrência, também é preciso ter ele registrado nesse relatório. Então, novamente, nessa etapa do ensaio, nós colocamos o corpo de prova sobre uma superfície plana e indeformável. As medições das espessuras dos septos devem ser obtidas na região central de cada um deles, utilizando pelo menos 4 medições, buscando sempre os septos de menor espessura. Caso o tijolo apresente ranhuras, como esse nosso aqui, nós devemos buscar sempre a medição no interior das ranhuras. Então, por exemplo, aqui, seis ponto 6.80. Nove ponto 99. Nove ponto 00. Com relação à expressão dos resultados dessa parte, ela é bem similar, à anterior, então tem que ter todas aquelas informações do solicitante, das datas, mas é bem importante mostrar um esquema de onde foram feitas as medidas daqueles septos e a posição delas. Também é importante constar os valores individuais de cada uma daquelas medidas dos septos que vocês fizeram, com os valores registrados em décimos de milímetros. Vamos então para a execução desse ensaio. Deve-se medir o desvio com relação ao esquadro na maior superfície, de acordo com o bloco utilizado na figura A.5, empregando-se o esquadro e a régua metálica. A régua serve para a gente determinar a medida da metade do bloco e o esquadro para determinar o desvio com relação ao esquadro. Só que aqui nos blocos que a professora trouxe hoje para o laboratório, todos eles não estão dando nenhum desvio com relação ao esquadro, ou seja, todos estão de acordo com o que a norma pede, que é um valor zero de desvio com relação ao esquadro. Com relação à expressão dos resultados, segue o mesmo raciocínio dos anteriores, todos aqueles dados com relação ao solicitante, as datas, mas aqui é bem importante vocês indicarem o desvio com relação ao esquadro das medidas feitas de cada um dos blocos. Esta medida deve ser feita em décimos de milímetros e também é importante colocar, de acordo com o tamanho do bloco que vocês estão utilizando, qual é a tolerância dimensional permitida pela norma para esse bloco. Para o item 4.5 da norma, nós deveríamos medir a deflexão com relação às faces desse bloco, mas para isso é necessário um deflectômetro e nós não temos ele disponível hoje aqui. Mas basicamente seria um equipamento que a gente apoiaria sobre a face e nós teríamos como medir se essa face está inclinada ou se ela está abaulada para um lado ou para o outro. Para o cálculo da determinação da área bruta, nós temos que ter previamente realizado os ensaios anteriores e aí fazer o cálculo da área de acordo com o tipo do bloco utilizado. Então, para a determinação da área bruta de um bloco com furos na horizontal, nós fazemos primeiramente as medidas anteriores da norma e depois calculamos o L vezes o H, expressa em milímetros quadrados. Então, após a determinação da área bruta, nós vamos fazer os cálculos para a determinação da área líquida. Para isso, nós temos duas opções. Uma, imergir o bloco dentro de água fervente por 2 horas, ou imergir o bloco dentro de água a temperatura ambiente, 23 graus, por 24 horas. Nós vamos fazer no laboratório essa segunda opção. Nós vamos colocar o bloco e deixar ele de um dia para o outro imerso em água. Então, para realizar a massa pesada dentro da água,
A balança foi tarada e o cestinho está posicionado ali. Agora nós vamos posicionar o bloco. Estamos realizando a pesagem do bloco número 1, massa aparente, 861,4 gramas. Então agora nós estamos realizando a massa aparente do bloco número 2. Nós ainda estamos com estabilização, né? A água ali está mexendo um pouquinho, a gente vê isso pela balança. 1.406,5 gramas. Massa aparente do bloco número 2. Essa é a massa aparente. 1.771,6 gramas. Após a etapa B, é necessário realizar a etapa C, que seria retirar os blocos ou tijolos do recipiente, enxugá-los superficialmente com um pano úmido e pesá-los imediatamente, obtendo-se a sua massa saturada MU. Esse é o bloco 1, 1.662,4 gramas. Esse é o bloco 2, 2.733,7 gramas. Para o cálculo, então, da área líquida, vocês vão utilizar a fórmula que está na norma para cada um dos blocos a serem ensaiados, e a expressão dos resultados deve ser em milímetros quadrados. Nesta fórmula, a expressão ALIQ significa a área líquida a ser calculada, expressa em centímetros quadrados, com aproximação de milímetros quadrados. MU é a massa do bloco saturada, expressa em gramas. MA é a massa aparente do bloco calculada, também expressa em gramas. H é a altura do bloco, do tijolo, expressa em milímetros. Y é igual à massa específica da água, que pode ser utilizada como 10 elevado a menos 3, expressa em gramas por milímetro cúbico. Para a expressão dos resultados, seguimos o mesmo raciocínio e os mesmos dados já comentados anteriormente, incluindo também aqui o valor médio da área bruta, expresso pela média aritmética dos valores calculados. O valor médio da área líquida, expresso pela média aritmética dos valores individuais. A referência à norma, como nos casos anteriores, e qualquer intercorrência que venha a ser observada ao longo da realização dos ensaios. É isso, pessoal! Então, nessa fórmula nós temos temos o quê? Essa medida deve ser feita em décimos de milímetro. E não sei o que mais. Preparação para o condicionamento. Bom, hoje nós estamos aqui para fazer a nossa aula sobre Corte. Claquete. A área bruta. Vai ter de gravação. Vai ter muito. Com certeza. Quando eu faço sozinho não tem tanto.